E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de algoritmos e lógica de programação do curso técnico em informática do IFPB, lá do campus de Soledade, né? Então, essas aulas vão ser disponibilizadas no YouTube, mas elas são destinadas aos alunos deste curso, né? Então, ó, ontem nós tivemos nossa primeira web aula e lá nós já iniciamos a nossa revisão dos conteúdos que estamos trabalhando, né? Que a gente trabalhou, na verdade, lá em sala de aula, ainda quando não era pandemia, tá? Hoje a gente vai dar continuidade a essa revisão, onde a gente falou sobre proposição, o que é uma proposição ou não, o valor dessa proposição, se a gente pode atribuir um valor verdadeiro ou falso, aí ela é proposição ou não, e vimos como nós fazemos a construção de tabela verdades, né? Dado a quantidade de proposição que existe em uma determinada sentença. Às vezes a gente tem uma sentença composta, né? O pesão, e esse pesão, ele vai ser composto por duas preposições pequenas, um quezinho e um pezinho. E aí, como é que esses fatores influenciam na construção da tabela verdade? A gente vai fazer uns treinos hoje também sobre tabela verdade, ok? Mas vamos lá, né? Vamos parar de conversa e vamos dar continuidade, que é o que a gente quer mesmo hoje, ó, galera. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver os operadores lógicos, tá? Nessa situação, a gente vai ver o i, é o chapeuzinho. A gente vai ver o ou, que é o Vzinho para cima, o or. A gente vai ver o não, que pode ser um tio ou um desenho similar a esse. E o se, eita, como ficou feia essa minha cena. E o se, e então, tá? A gente vai ver como todas essas proposições, esses operadores lógicos, eles são aplicados e as precedências nele, assim como na matemática, quando a gente realiza algumas precedências, na primeira multiplicação e divisão e radiciação, essas coisas e tal, por último, sempre existem as regras lá da matemática, né? E do mesmo jeito a gente precisa definir essas regras aqui, e determinar como nós iremos fazer essas operações lógicas com os operadores, tá? Após a gente fazer isso, entender esse processo, a gente vai ver a questão de tabela verdade das proposições compostas, daquela do pesão. O pesão é uma proposição de P e Q, Pzinho com Qzinho. Como é que nós fazemos, por exemplo, a tabela verdade de P e Q? Né? Então, a gente vai trabalhar essas questões hoje. Então, vamos lá, vamos começar a deixar de conversa e vamos mão à obra. Então, vamos lá para os nossos operadores lógicos. Então, ó, quando a gente tem uma proposição grande, então a gente pode aplicar nessas proposições, não só grandes, mas nas atômicas também, a gente pode aplicar operações. Essas operações aqui, elas vão ser realizadas, vão existir porque existem conectivos que permitem que nós liguemos duas proposições, né? E esses conectivos são chamados de operadores, tá? Então, qual é a operação que eu vou fazer entre P e Q? Vou fazer uma operação do i, do ou do se, então, ou do not. Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, tá? E para isso, a gente tem umas representações de alguns símbolos específicos. O que é isso? Vamos ver o que é isso, né? Ó, nessa aula de hoje, a gente vai ver a negação, é a mais simples que existe, a conjunção, a disjunção e a condicional. É claro que no mundo da lógica matemática, existem outras operações, existem outros tipos de processamentos que nós podemos fazer com esses operadores, mas a gente vai ficar no que é necessário para o curso técnico de vocês. Tá? Então, não se preocupe, nós vamos ficar nessas 4 aí. Então, vamos começar, né? A negação, gente, é você negar alguma coisa, né? Então, eu digo, Isabelle é bonita. Eu negar essa frase é dizer que Isabelle não é bonita. E no português, a gente tem até outra forma de dizer isso, que nós temos palavras que são antônimas, né? Então, a gente pode dizer também, Isabelle é feia, né? Então, a gente está afirmando coisas diferentes. Mas na lógica matemática, a gente sempre coloca o não
Na lógica de computação, lógica matemática, a gente sempre coloca um não para dizer, para negar uma determinada afirmação. Então, olha, dado uma proposiçãozinha P, a P aqui, ó, essa P, essa proposição Pzinho, se eu quiser negar essa Pzinho, basta colocar um tiozinho antes do Pzinho, ou então colocar esse símbolo aqui, ó, que é como se fosse um L deitado, né? E todas as duas, tá? Se lê não P. Não P. É isso que se lê. Essa daqui eu leio não P, essa daqui eu leio não P. Significa que não P vai ter o valor inverso ao P, tá? Simbolicamente, justamente a gente tem isso aqui, ó, não P, né? A leitura é o não P. E aí, ó, o valor lógico verdadeiro quando P é falso e falso quando P é verdadeiro. Ou seja, se a gente for aplicar o não P em uma proposição, significa dizer que quando o P for verdadeiro, ele vai virar falso. Quando o P for falso, ele vai virar verdadeiro. Olha aqui, ó. Olha só como é fácil. Ó. Lógica é fácil. Muito fácil. Muito fácil. É a proposição P. Se eu for fazer não P, para eu transformar na linguagem escrita, essa proposição fica não é verdade. Olha, existe essa forma de fazer. Não é verdade que lógica é falso. Então, eu neguei. Então, é uma forma de negar. Outra forma de negar, ó, é falso que lógica é fácil. Então, eu neguei da mesma forma, assim, é claro que utilizando uma linguagem diferente, eu neguei que lógica é falso. Ou então, eu simplesmente posso dizer lógica não é falso. Desculpa, gente, lógica não é fácil. Então, existem formas da gente negar alguma coisa. Qual é a correta, Isabel? Qualquer uma que você utilizar para mim tá certa. Desde que eu entenda que a proposição inicial AP realmente esteja negada, tá? Fácil. Vamos lá, vamos à frente, para a gente ver como é que agora mais aplicações, ó. O melhor IFPB está em insolidade, tá? Então, ó, para a gente negar, aqui na verdade era para ser que e que, ó, porque a proposição é que, tá? Então, para a gente negar isso aqui, o que é que eu faço? Não é verdade que o melhor IFPB está em insolidade. Então, eu neguei a proposição lá em cima. Eu posso também dizer que é falso que o melhor IFPB está em insolidade. Eu posso também dizer que o melhor IFPB de solidade não está em insolidade. O melhor IFPB não está em insolidade, então são formas de negar, tá? Então, qualquer uma que vocês utilizarem para mim, respostas ou onde for que vocês forem aplicar essa ideia de negação em textos escritos, ela é aceita. Então, bora lá. Minha tabela verdade é da seguinte maneira. Eu tenho dado uma proposição P, ou seja, só uma. Então, se é só uma, eu só vou ter duas linhas, né? A operação de negação do P, olha só, gente. Eu vou negar o P. Então, olha, tá numa coluna separada, porque a gente sempre precisa colocar a proposição original e na segunda, a proposição aplicada a uma operação. Nesse caso aqui, a operação que nós estamos aplicando é a negação. Então, a gente o que faz? Quando ele é V, ele vira F. E lá vem Zeca. Ai, Jesus. Ô, Zeca! Zeca! Por gentileza, meu amor, venha cá. Gente, desculpa, mas eu não vou cortar a aula. A gente vai voltar aqui. Então, olha, quando eu tenho uma proposição P, tá? E eu vou aplicar uma operação, eu sempre coloco ela na segunda coluna. E eu digo, ó, qual é a operação que eu estou aplicando. Então, é de negação. Então, quando na negação o meu valor lógico for V, ele se transforma em F. Quando na minha negação o valor lógico for F, ele vai se transformar em V. Só é isso a negação, nada mais, tá? Então, vamos lá para frente. Não tem nem como eu perguntar se vocês estão com dúvida, né? Mas aí, vamos passar para a segunda conjunção, ou para o segundo operador que é a conjunção. Para a conjunção, diferentemente da negação, eu preciso obrigatoriamente ter dois operadores. Eu não consigo, por exemplo, na soma, somar um número só.
Eu sempre vou precisar ter um número aqui, o símbolo de mais no meio e um outro número. Pode até acontecer dos dois números ser iguais. A operação mais 1, que vai dar 2. Mas eu preciso sempre ter dois valores. Na conjunção, é do mesmo jeito. Eu obrigatoriamente preciso ter duas proposições para que eu possa aplicar a operação de conjunção. Então, dada duas proposições, P e Q, eu consigo fazer uma operação lógica aplicando o I no meio, tá? Esse é o identificador da conjunção, é o I. Então, olha, eu posso ter um P e Q. Isso aqui significa que eu vou aplicar uma operação de conjunção nessas duas proposições, na proposição P, na proposição Q. Então, eu vou fazer isso. E quando é que ele vai ser verdadeiro ou falso, tá? Ele vai ser verdadeiro exclusivamente quando as duas proposições tiver um valor verdadeiro. Se pelo menos uma das proposições tiver o valor lógico falso, esse resultado dessa proposição vai ser falsa, tá? A gente vai ver como é que vai aplicar isso lá na tabela verdade, vocês vão entender melhor, de maneira mais fácil, tá? Então, simbolicamente, eu vou ter, ó, P, I maiúsculo Q, ou a gente também pode fazer P, AND. AND é um operador lógico escrito na palavra inglesa que significa, na sua tradução, exatamente o I, tá? Ou então, a gente pode ter um chapeuzinho, olha, para baixo, um chapeuzinho para baixo. Se vocês verem em qualquer prova, seja de concurso ou nas nossas provas, ou em alguma linguagem de programações que vocês irão ver no futuro, geralmente a gente usa o AND, tá? Mas em provas vocês podem ter o I ou o Vzinho para baixo. Tanto faz. E a leitura se lê o quê, ó? P, I, Q. P, I, Q. P e Q. Sempre a leitura é essa, P e Q, P e Q, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente aplica isso em frases, tá? Em proposições faladas. Eu tenho a proposição aqui, ó, P, que diz que lógica é fácil. Eu tenho a proposição Q, que diz que lógica é muito importante. Tá? Perceba, elas estão soltas, desconexas. Mas para fazer uma proposição P e Q, eu tenho que ligar essas duas. E eu já sei que o I é o conector I, né? Então, olha, para eu fazer a conexão aqui, ó, P e Q, o que que eu faço? Lógica é fácil, olha só. É essa daqui, né? Essa proposição aqui. Lógica é muito importante, essa daqui. Perceba que eu suprimi o lógica é muito importante na segunda, tá? Porque na escrita a gente não precisa fazer essa repetição, tá? Lógica é fácil. Lógica é muito importante, mas ficou só muito importante aqui. E o que tá ligando as duas aqui é o conector I, ó, que é justamente a conjunção. Então, eu tô dizendo que lógica é muito importante, tá? Então, é a forma de juntar as duas. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A proposição P é hoje é sexta. A proposição Q é está chovendo hoje, ok? Então, ó, perceba, eu tenho um hoje aqui e eu tenho um hoje aqui. Então, sempre quando tiver palavras repetidas nas proposições, ou seja, quando as proposições falam das mesmas coisas, a gente não precisa repetir esses nomes lá quando a gente vai criar a proposição composta, né? Uma molecular. Então, vamos lá. Então, se eu for aplicar a conjunção P e Q, o que é que eu vou fazer? Olha, hoje é sexta, ou seja, é a proposição P. Está chovendo é a proposição Q, tá? E ambas estão conectadas através do meu conector I, tá? Então, hoje é sexta e está chovendo, tá joia? Então,
Aqui perceba que o hoje foi suprimido da segunda. Agora, se eu tivesse dado para vocês essa proposição aqui do jeito que tá, hoje é sexta e está chovendo, a proposição composta, e eu pedisse para que vocês transformassem elas em pequenas, vocês teriam que colocar hoje é sexta, está chovendo hoje. Então, teria que estar repetindo lá as questões. Nós iremos treinar isso nas atividades, tá? Até quinta-feira. Então, vamos lá, vamos para frente. A tabela verdade é essa. Perceba, são duas proposições, né? Então, se são duas proposições, o número de linhas, né? O número de linhas é igual ao quê? A 2 elevado a n. Onde esse n aqui é o número de proposições que nós temos na nossa operação. Então, o número de proposições que nós temos na operação, olha, é justamente 2. Nós temos dois operadores, duas proposições aqui. Então, né, na verdade, o número de linhas vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, dessa forma, fica simples de nós montarmos nossa tabela verdade. Então, eu já sei que, ó, são duas proposições, eu vou ter duas colunas, né? Então, a primeira para representar a proposição P, a segunda para representar a proposição Q. E ela vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Então, pela nossa regra aqui de determinação de número de linhas de nossa tabela verdade, ok? Então, assim como lá na negação, vocês acrescentaram uma coluna para a operação de negação, nós acrescentamos também uma coluna aqui para a operação de conjunção. Então, essa coluna aqui vai conter apenas o resultado da operação conjunção entre P e Q, tá? Então, aqui a gente vai colocar o resultado dessa operação P e Q, tá? Então, quando é que na conjunção é verdade alguma coisa? Quando os dois valores são verdade. Ou seja, quando o valor de P é verdade, quando o valor de Q é verdade, o resultado da operação vai dar sempre verdade. Agora, se na conjunção acontecer pelo menos um caso falso, que é esse caso aqui, que é esse caso aqui, e aqui eu tenho os dois. Então, minha gente, a minha tabela verdade, o valor vai ser sempre falso. Então, na conjunção, vocês vão ter que entender o seguinte: todos são verdade, então o valor final é verdade. Existe pelo menos um falso, então o valor final é falso, tá? Então, vamos à frente, ok? Até agora nós já vimos a negação, que o valor lógico dele se transforma, né? Ou seja, vira o inverso. Quando é verdade, ele vira falso. Quando é falso, ele vira verdade. Nós vimos também a conjunção, que é o P e Q, né? E no P e Q, preciso que as duas proposições sejam verdade para que o resultado dessa operação seja verdade. Tá? Se pelo menos uma for falsa, então o resultado da operação P e Q vai ser falso, tá? Agora nós vamos ver, gente, a disjunção. A gente vai ver aqui, ó, a disjunção, que é um pouquinho diferente da conjunção, no sentido dos resultados finais. Mas a estrutura é bem parecida, porque nós também iremos precisar de dois operadores. A gente vai precisar de um operador P ou operador Q, ou um R, um S, ou o que for, tá? Mas nós sempre teremos que ter dois operadores para poder aplicar a operação de disjunção, né? Ele é representado pelo ou seja, eu sempre vou dizer P ou Q, sempre eu tenho que ter as duas conjunções, uma de um lado e outra do outro, e no meio o operador, que é o ou. E o valor lógico dele é bem fácil. Basta que pelo menos um seja verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro. Eu só vou ter falso quando os dois forem falsos. É a ideia do ou. Ou alguma coisa acontece ou outra acontece. Se pelo menos uma das duas acontecer, eu vou estar feliz.
tá? No e não, os dois têm que acontecer para poder ser verdade. Simbolicamente, o que é que eu tenho? Eu posso ter um P e um Q ligado pelo ou, que é a ideia de ou mesmo. Eu posso ter um P ou um Q ligado pelo or. Esse or aqui é justamente a tradução para inglês do ou. E eu posso ter P ou Q com um Vzinho, ó. Um Vzinho para cima, tá? Então, a leitura de qualquer uma deles é P ou Q. P ou Q? P ou Q? A gente aplica isso muito em todos os códigos que nós iremos criar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Ver aplicações em frases. Nós temos aqui, ó, duas proposições. A proposição P, lógica é fácil, e a proposição Q, lógica é difícil. Vocês concordam comigo que ou lógica é fácil ou lógica é difícil, né? Então, eu não vou ter como, para Isabelle, vamos dizer, para Isabelle, ser verdade que lógica é fácil e ser também verdade que lógica é difícil para mim. Então, ou uma coisa ou outra acontece, né? Então, se eu for aplicar a disjunção nessas duas proposições, então eu tenho o P ou o Q, que é justamente essas proposições aqui, ó, as representações simbólicas dela. E aí eu trago, ó, lógica é fácil para cá, que é justamente a minha P, a minha proposição Q, e difícil, ó, lógica é difícil. Eu suprimi o lógica porque a proposição P também está falando de lógica. E aqui a minha proposição Q. Então, olha, lógica é fácil ou, olha o conector aqui que está conectando, ligando as duas proposições. Ou é difícil. Tá? Aí, a partir daí, na tabela verdade, a gente pode atribuir valores. Digamos, essa primeira vale V e essa vale F. E aí, qual é o valor final? Né? É um V? Tá? Vamos ver, né? Vamos ver mais exemplos. Tá? Então, ó, outros exemplos aqui, ó. Vou comprar um carro, vou comprar uma moto. A não ser que eu seja rica, né? Que isso também não é o caso, eu compro os dois. Embora eu tenha minha carteira nova, né? Que eu estou bem confortabilíssima agora para dar aulas a vocês. Chegou meu monitor novo, tá ali no chão. Eu queria ter montado para dar essa aula com ele, mas não deu certo. Vamos lá, mas sigamos. Voltemos aqui para a ideia da disjunção. Então, ó, eu vou comprar um carro, vou comprar uma moto. Tá? Se eu for aplicar a disjunção P ou Q, tá aqui, ó, vou comprar um carro, é a minha proposição P. Uma moto é a minha proposição Q. Perceba novamente que eu suprimi vou comprar, porque já tá na frase que vou comprar, tá? Então, para conectar P e Q, eu utilizo o ou. E nessa situação, basta que uma delas seja verdade para que a frase seja verdade, tá? Então, vamos lá. Mas pode ser as duas verdade também, não tem problema não. Outro exemplo. Brasília é a capital do Brasil. Hoje é sexta-feira, tá? Se eu for aplicar o P ou Q, tem uma diferença aqui das outras. Perceba que Brasília é a capital do Brasil não tem nada a ver com hoje é sexta-feira. Então, nesse caso, as proposições vão ser escritas na aplicação da disjunção completas, de forma completas. Então, olha, a minha proposição Q tá aqui, ó. Essa é a minha Q, ó. Brasília é a capital do Brasil. Perceba que ela tá exatamente escrita da mesma forma, tá? Hoje é sexta-feira. A minha... Gente, desculpa. Aqui é a minha P, tá? A minha P. E aqui é a minha Q. Hoje é sexta-feira. Então, olha, é exatamente escrita da mesma forma aqui. Hoje é sexta-feira. E eu conecto as duas através do ou. De repente, aqui pode ser as duas. Se hoje for sexta-feira, isso aqui todas as duas podem ser verdade. Né? Tanto Brasília é a capital do Brasil, quanto hoje ser sexta-feira. Então, ó, perceba que se eu estiver falando da mesma coisa nas duas proposições, quando eu for aplicar a minha operação lógica, eu posso suprimir algumas palavras. Mas quando eu não estiver falando da mesma coisa, é inevitável que ela seja escrita da mesma forma que está lá em cima. A minha tabela verdade, a ideia da construção de linhas é a mesma coisa. Eu vou ter
A operação é essa, P o quê? Tá? Então, eu tenho dois operadores. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado a N, onde N é 2. Isso vai dar 4. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4 linhas. Então, eu tenho já 4 linhas. Na primeira coluna, eu coloco o operador P. Na segunda, eu coloco o operador Q. E na terceira, eu coloco justamente a operação que eu vou realizar, que nesse caso é P ou Q, tá? Então, para preencher aqui, eu tenho a possibilidade das duas serem verdades, da primeira ser verdade e da segunda ser falsa, da primeira ser falsa, da segunda ser verdade e das duas serem falsas. E na disjunção, basta que pelo menos uma delas seja verdadeira para que meu resultado aqui da operação seja verdade. Olha só, aqui eu tenho as duas verdades, então meu valor é verdade. Aqui ó, eu tenho uma verdadeira, meu valor é verdade. Olha, aqui eu tenho uma só verdadeira, então meu valor é verdade. Basta que uma aconteça para que o meu resultado final seja verdadeiro. Quando, porventura, os dois forem falsos, então não tem jeito, gente, não tem como apelar, ele vai ser realmente falso. Tá joia? Então, ó, vimos a negação, uma nega a outra, então uma vira uma coisa que a outra, né, assim, V vira F, F vira V. Na conjunção, as duas têm que ser verdade para poder ser verdade. Se tiver pelo menos uma falsa, o negócio já é falsa. Na disjunção, basta que eu tenha uma verdade. Eu só vou ter a falsidade quando todas as proposições elas forem falsas. Então, nós já vimos, olha, 3 proposições. Vamos ver agora nossa última, que é a condicional. Então, na condicional, eu também preciso de, no mínimo, 2 proposições. Eu vou ter um valor P e valor Q, tá? Eu leio, ele é representado simbolicamente por uma setinha, olha, dessa apontando para essa, tá? Sempre é nesse sentido aqui que ele está escrito. E a leitura é o que, ó? Se P, então Q. Se P, então Q. Antes eu tinha a leitura apenas no meio das duas proposições. Agora não, ele começa com o se, aí eu tenho a proposição e depois eu vou ter um então e o quê? Então, olha, o conectivo está no início e no meio da frase, ok? E no início e no meio. E entre eles aparecem os conectivos. Os valores lógicos eu vou mostrar para vocês na tabelinha, que é mais fácil de visualizar quando eu mostrar a tabela, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Mário é eleito, é a proposição P. A proposição Q é Mário aumenta o salário mínimo, né? Então, se eu for aplicar a condicional se P, então Q, começa da seguinte forma. Olha aqui o operador, olha, se, que é o que começa. Perceba que, olha, Mário for eleito, porque é uma condição, né? Se Mário for eleito, então o for foi, olha, alterado aqui o verbo é. Então, a gente colocou na questão de ser uma possibilidade. Se Mário for eleito, olha de novo aqui, olha, o marcador da conjunção. Então, o que é que vai acontecer? Mário aumentará o quê? O salário mínimo. Então, aumentará, mudou só um pouquinho aqui, ó, para concordar com a questão de se isso acontecer, outra coisa irá acontecer, tá? Se porventura eu entregar para vocês a frase, tá? Se Mário for eleito, então Mário aumentará o salário mínimo. E pedir para vocês transformar nesse formato, pelo amor de Deus, não escrevam os sis e o então não. O operador lógico, ele some. O que só vai vir é Mário for eleito, eu aceito, e Mário aumentará o salário, eu também aceito. Tá? Mas o se não entra, não. Muita gente na atividade presencial errou nisso. Então, tenham atenção no que se refere à extração das proposições quando vocês estão aplicando o operador lógico condicional. Ok? Vamos ver mais
Exemplos. Não tem mais exemplos, mas a gente vai ver nas atividades. Então, ó, assim como as outras aqui, ó, a se P, então que são duas proposições. A gente já sabe que para duas proposições nós temos que ter uma, duas, três e quatro, que números lindos. Quatro linhas, tá? Então, a primeira coluna refere-se à primeira proposição, que é a P. A segunda coluna refere-se à proposição, que é a Q, a segunda. Eu tenho a possibilidade das duas serem verdade, a primeira ser verdade e a segunda ser falsa, a primeira ser falsa e a segunda verdade, e ambas serem falsas. E a terceira coluna é justamente a da operação, né? A operação lógica, que nesse caso aqui é minha condicional. Então, se P, então Q. Quando é que eu vou ter um valor falso? Tá? Apenas quando eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade. É o único caso que vai ser falso. Então, para que eu pudesse aprender essa tabela verdade, eu coloquei assim na minha cabeça. Gente, se já é verdade, não tem como essa coisa ser falsa. Então, não tem como eu sair de uma verdade e chegar numa falsidade, porque ela já é verdade, a verdade é absoluta, tá? Agora, e aí, isso aqui vai ser justamente falso, tá? Então, não tem como eu sair de uma verdade e chegar no falso. Então, quando isso acontecer, vai ser falso. Agora, eu posso sair de uma verdade e concluir realmente que ela é verdade, isso é verdadeiro, tá? Eu posso sair de uma falsidade e, no meio do processo, identificar que tem erros, né? E ver que, na verdade, não era falso, era verdade. Então, isso dá verdade. E eu posso sair de uma falsidade e concluir realmente que ela era falso. Isso aqui vira verdade. Então, olha, gente, na condicional, aprendam essa parte aqui, ó. Aprenda quando é falso e as outras possibilidades é tudo verdade, tá? Aprenda aí o que é falso. Saiu de uma verdade e chegou na falsidade, é falso. As outras condições, as outras possibilidades são todas verdade. Deixa eu colocar aqui a tomada do meu computador que tá descarregando, que eu já vi a tela aqui, ok? Então, ó, essa é a minha condicional, tá? Então, aqui eu tenho um resumo dessas todas, ali em cima não era condicional, mas tá um resumo dos conectivos. Então, olha, eu tenho a minha conjunção, o conectivo é um i, tá? O símbolo pode ser o chapeuzinho para baixo, P e Q, né? Se lê P e Q. E, ó, lógica é linda e programação é maravilhosa. Olha o conectivo aqui, ó. Há um exemplo aplicado numa frase. Eu tenho a disjunção, que é o ou, né? Que é o Vzinho para cima, é o símbolo. Então, se lê P ou Q, irei à aula ou ao cinema. Então, eu vou escolher uma coisa ou outra. A negação, que é o meu não, então é o tiozinho, né? Ou então o L deitado. Se lê não P, então, ó, não irei à aula. Aqui o conector do ou aqui, ó. Tá? E a condicional, que é o se, tararã. Então, é indicado por esse símbolo que é uma setinha. E se lê se P, então, que uma aplicação na frase é se chove, então faz frio, tá? Essas são as nossas proposições ou os nossos operadores lógicos que nós iremos estudar. Então, ó, para quando nós formos, porque assim, a gente não vai trabalhar, eu só não vou pedir para vocês fazerem. Faça a operação lógica do i, do ou, do sim, então. Não vai ser elas isoladamente, elas vão aparecer junto. Assim como na matemática a gente faz 1 mais 2 dividido por 3, ou seja, a gente tem um mais e o dividido, que a gente primeiro calcula o dividido para depois calcular o mais. Aqui também a gente vai ter que ter precedências e vocês vão ter que se orientar. Então, quando aparecer numa proposição composta grande, várias sequências, vocês têm que saber o que é que vão resolver primeiro, tá? O que se resolve primeiro é o não. A primeira coisa a se resolver é o não. Tem não, resolve logo não. A segunda é o i, a terceira é o ou e depois o se, então. Sempre nessa lógica, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó, tem aqui, coloquei a precedência aqui.
O que era que a gente ia resolver primeiro? Eu trouxe isso aqui para o meu Word. Tem um monte de coisa aberta aqui. Então, vamos lá. Para a gente ir fazendo. Então, ó, eu vou trazer para cá essa mesma proposição. Deixa eu minimizar aqui, para a gente ter menos poluição. Então, ó, tá igualzinha, né? Tá? Para a gente interpretar, para dizer o que é que vai fazer, o que é que a gente usa? A gente usa parênteses, gente. Vamos colocar parênteses. Tudo que está em parênteses é o que é executado primeiro, né? Então, aqui eu poderia, por exemplo, fazer o P ou o Q, né? Para depois resolver o não. Mas, na verdade, o não tem que ser resolvido primeiro. O que é que eu faço? Eu coloco o não entre parênteses. Então, não P. Então, eu tenho obrigatoriamente que fazer logo o não P, para depois o resultado do não P fazer um ou com o meu Q, tá? Então, aqui eu colocaria entre parênteses para a gente saber exatamente o que é que tem que ser feito primeiro. Aqui, né, copiei e colei exatamente igual. Então, eu sei que a conjunção é feita primeiro. Mas pela ordem da sequência, o que é que vem primeiro aqui, olha? Vem primeiro o ou, o P ou o Q. Para que não se tenha erro, a gente coloca o quê? Os parênteses justamente no i. Então, obrigatoriamente, a gente tem que resolver esse. O resultado desse, fazer um ou com um P. Tá? E a gente vai construir algumas tabelas verdade com essas situações. A terceira. Então, olha, a gente tem aqui um não, nós temos um ou e nós temos um i. Então, nós temos três coisas aqui. Sabemos que a primeira coisa a ser resolvida é o não. Então, olha, o não já vem entre parênteses aqui, gente. Resolvo primeiro isso. Depois, eu tenho que resolver o i. Então, olha, eu vou resolver esse aqui, o Q e R, tá? Então, olha, o resultado do não P e o resultado do Q e R vai virar um ou. Vai virar não. Vai ser aplicado um resultado desse, eu vou aplicar um ou com o resultado desse, tá? Então, primeiro eu resolvo o não P, depois o Q e R, para depois eu resolver a parte de fora. Para esta daqui, tá? Eu tenho dois i's e tenho um si, então. Eu já sei que eu tenho que resolver primeiro esses dois aqui, ó, o P e Q, porque o I é resolvido primeiro, tá? Eu tenho que resolver esses dois. Depois, eu tenho que resolver esse daqui, porque também é um I, ó, R e Z. Para depois é que eu venho olhar para a setinha do meio, que é o si, então, tá? Primeiro eu resolvo esse, depois eu resolvo esse daqui. Tá joia? Então, vamos lá, sigamos. Nesta daqui, eu tenho um não, eu tenho um ou, eu tenho um si, um então e eu tenho um i. Então, a sequência é não, i, ou e sim, então. Então, primeiro eu tenho que resolver esse meu não aqui, né? Já coloco entre parênteses para garantir que ele vai ser resolvido primeiro. Depois eu vou para o meu i. Olha aqui um i. Resolvo esse i. Depois eu resolvo o ou. Aí, eu vou resolver esse ou aqui. E o ou, no caso, é não P ou Q. Então, eu vou pegar o resultado que eu obtive com não P e vou aplicar um ou com Q. Para depois eu fazer o resultado disso aqui, se isso aqui, então isso aqui. A gente vai ver isso aplicando em algumas tabelas verdades, tá? Vamos voltar para cá. As respostas disso aqui, ó, já estão aqui nos nossos slides, tá? Para que vocês, exatamente como a gente produziu agora, para que vocês estudem e saibam as interpretações e as ordens de precedência. Gente, como a aula já tá grande, eu vou dar uma quebrada aqui, tá? E vou gravar um outro vídeo agora com a construção de tabelas verdades. E esses dois vídeos vão ser as aulas da terça-feira que vai até a quinta-feira, tá? Até daqui a pouco.